Sejam bem-vindos ao Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. E vamos aos destaques. Câmara enterra a medida provisória que taxava investimentos isentos, fintechs e bets. Projeto que isenta o imposto de renda até R$ 5.000 começa a andar no Senado. Lula e Trump conversam por videochamada. Meu nome é Elis Barreto e fica por aqui que eu te conto tudo o que aconteceu. A Câmara dos Deputados impôs uma grande derrota ao governo Lula. Depois de semanas de negociação, a MP que taxava títulos isentos, fintechs e apostas online foi aprovada com margem estreita na comissão mista, mas não conseguiu passar no plenário da Câmara. No último dia do prazo, os deputados votaram para retirar a MP de pauta, o que na prática fez com que o texto perdesse a validade. Vale lembrar que a MP foi enviada ao Congresso como uma alternativa ao aumento do IOF. A previsão era de arrecadação de mais de 10 bilhões neste ano e 20 bilhões no ano que vem. Isso sem contar com as medidas de remanejamento e corte de gastos que também constavam na MP. O vice-presidente da Arco, Cristiano Noronha, avalia as outras formas do governo para fechar as contas. Uma possibilidade ao governo encaminhar um projeto de lei em regime de urgência, com o mesmo teor da medida provisória. Agora, se a medida provisória teve dificuldade, obviamente que esse projeto também terá dificuldades. Outra possibilidade seria o governo aproveitar algum projeto de lei em tramitação já e colocar uma parte do que estava nessa medida provisória nesse projeto de lei. Uma das possibilidades, inclusive, é o projeto de lei do imposto de renda, do qual o senador Renan Calheiros é relator, já passou pela Câmara e agora está no Senado. O governo também cogita corte de despesa, contingenciamento de emendas parlamentares. O governo também fala em reeditar parte do decreto sobre o IOF, que inclusive foi alterado, suavizado, justamente depois que o governo editou essa medida provisória. Também, então, o governo pode restabelecer uma versão anterior desse decreto. E começou a andar no Senado o projeto de lei que isenta o imposto de renda até R$ 5.000 e taxa altas rendas e dividendos. O senador Renan Calheiros será o relator e promete uma tramitação rápida. É o que conta o jornalista da Arco, Daniel Marques. Renan Calheiros disse nessa semana que planeja evitar que o projeto do IR volte para uma análise na Câmara. Isso pode ser explicado pelo fato de o relator na Câmara ser Arthur Lira, um desafeto político dele. Então Renan Calheiros disse que quer votar o projeto em 30 dias, sem grandes alterações, no máximo fazendo pequenos ajustes na redação ou suprimindo trechos, e enviando direto para a sanção do presidente Lula. Vale lembrar que na Câmara a votação foi unânime em favor do projeto, o que torna essa tramitação rápida plausível. Passando agora para a política internacional, nesta semana o presidente Lula conversou por videoconferência com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles trocaram números de telefone pessoais. E Lula cobrou a retirada do tarifaço sobre os produtos brasileiros e ficou combinado que eles se encontrarão pessoalmente para tratar desse assunto. Em entrevista à CNN, o presidente da Arco Internacional, Thiago de Aragão, avalia que agora a negociação tende a ser mais técnica. O que dita a aplicação de ideologia na conversa é muito mais um momento da política doméstica americana do que algo estático do ponto de vista dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Sempre vai estar lá a questão ideológica, mas de fato essa conversa desidratou muito esse lado, desidratou muito a anistia como um ponto-chave dessa negociação e vai estar sempre presente porque é impossível retirar isso totalmente do cardápio. E vamos agora para um giro rápido de notícias. Ficou mais complicada a situação dos ministros do Turismo, Celso Sabino, e dos Esportes, André Fufuca. Venceu o prazo para eles saírem dos cargos, já que os partidos romperam com o governo Lula. Nesta semana, o partido de Fufuca, o Progressistas, abriu processo disciplinar e afastou o ministro de todos os cargos dentro da sigla. O União Brasil de Sabino também afastou o ministro de cargos internos e mandou o processo de expulsão para o Comitê de Ética.
E o governo mudou as regras e restringiu o uso do saque aniversário do FGTS. A antecipação era possível por meio de banco em uma espécie de empréstimo. A partir de novembro, o trabalhador só poderá contratar antecipações 3 meses depois da adesão ao saque aniversário. E só será possível uma operação por ano. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, justificou a medida dizendo que o FGTS precisa ir para o trabalhador e não para o sistema financeiro. E no STF teve início o julgamento que avalia a legalidade da construção da ferrovia Ferrogrão entre o norte de Mato Grosso e o Pará. O PSOL questionou no Supremo a lei que mudou os limites de um parque ambiental no Pará para viabilizar a construção. O julgamento já tem 2 votos pela constitucionalidade da lei, do relator, Alexandre de Moraes, e de Luiz Roberto Barroso. O ministro Flávio Dino pediu vistas adiando o julgamento. Esse foi o Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Até a próxima!